Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de abril de 2024, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Lembrando que esse trabalho, a leitura, está sendo realizado pelo nosso querido amigo Augusto. Nós estamos na primeira parte, capítulo 3, e Allan Kardec está abordando o céu. Lembrando que a abordagem dele, ele vai pegando todas as crenças que foram construídas em torno daquilo que se entendia por céu. Então, ele está aqui ainda abordando várias crenças, até ele chegar na explicação de como o Espiritismo enxerga o céu. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa amiga Lígia. Pai de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, espiritualidade amiga que tutela as nossas atividades. É grande a nossa gratidão por podermos estar mais uma vez aqui, aprendendo essa doutrina consoladora. Um minuto no meio das tempestades que assolam a nossa vida na Terra. Apesar de vivermos nesse mundo agitado, conturbado da transição, vivenciando desafios enormes a cada minuto da nossa vida, é um grande privilégio poder conhecer essa doutrina, poder nos abrigar nessa doutrina, aprender mais, ter uma nova visão de vida. Gratos somos. Pedimos a intuição para a cada estudo podermos aprender mais, gravar na nossa mente, sentir e poder viver. Graça te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então, Augusto, item 6, né? Item 6. Que Jesus lhe guie. Item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Mesmo juntos, podem um estar em trevas, ao passo que tudo resplandece em volta do outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, eles acolhem em toda a parte em que se encontram, seja na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, com esse finalzinho, se entende o quê? Que o céu é uma localização geográfica ou é um estado de mundo íntimo? É mundo íntimo. Tá, tia, ficou muito subjetivo isso. Me torna mais algo objetivo, mais palpável. Deixa eu conseguir entender melhor isso. Ok. Vamos supor que você está dentro de um quarto espetacular. Lençol maravilhoso, limpo, cheiroso, agradável, pronto para você dormir. Mas você, como ser humano, como personalidade,
está com as suas emoções totalmente adoecidas, os seus pensamentos totalmente desequilibrados, bastante acelerado o teu pensamento. Você vai conseguir dormir? Você vai conseguir silenciar e sentir paz na sua mente? Ela, apesar dela estar naquele ambiente, ela consegue olhar para aquele ambiente e ver beleza no ambiente? Não. Entendeu o que é um estado de alma? Então, o estado de alma, ele independe do teu espaço externo. Então, hoje, nós somos pessoas extremamente imediatistas. Então, nós queremos logo uma solução. Então, a pessoa, ela quer dormir, porque ela acha que a solução dela é dormir. Então, ela vai atrás da farmacologia. Ela vai atrás de uma medicação que vai dopar e ela vai apagar. E no dia seguinte ela vai ter que repetir isso. Porque, em verdade, aonde que está a encrenca? Está dentro. Vai resolver com medicação? Não. Ela tem que ir de encontro a tudo isso, mudar o seu comportamento, verificar que dor é essa, como pode resolver, realizar o trabalho da reforma moral, se tornar um humano melhor, sair para fazer a caridade. É todo um movimento que tem que ser feito. O Chico dizia que quando ele estava entrando no processo de entristecimento, o Emmanuel dizia que era hora de visitar alguém. A hora que eu digo não é porque ia começar, não, porque ele sempre fazia isso, mas naquele momento era a hora dele ir visitar alguém com dor. Então ele utilizava isso também, porque viver na Terra não é fácil. Primeiro que a gente está mergulhado em vibrações extremamente densas. O inferno, se assim eu posso falar, nós já estamos nele. O nível de pensamentos e de atitude dos encarnados e dos desencarnados na Terra é terrível, meus irmãos. Então, só nós levantarmos, a gente já pega essa descarga. Imagina se nós não nos prepararmos para isso tudo. Então, quem é a nossa defesa contra o mal? É o bem que nós fazemos. Essa é a nossa armadura. Então, ele diz aqui, eu vou pegar o que ele mesmo grifou, o professor Denizar. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Quanto mais evoluído moralmente, maior a minha sensação de felicidade. Eu dizer, mas tia, ainda há pouco a senhora falou que o Chico se entristecia. É impossível nós levarmos uma agressão física ou moral e a gente não se sentir entristecido por isso. Então você imagina a quantidade de agressões que Chico recebia de todos os lados. Então, como ele bem falou, às vezes eu me sinto caindo de um prédio de 20 andares. Aí o Emmanuel diz, mas não se preocupe, que em cada andar tem braços de mães que você atendeu te segurando para amenizar essa queda. Então é natural, meus irmãos, nós sentirmos dores emocionais, tristezas. O que nos torna diferente é o que nós vamos fazer dessa tristeza e dessa dor. Nós não nos revoltamos, mas é natural. E tanto é que a frase do Chico, o espírita chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Então a gente acha que pelo fato dele ser um espírito nobre, ou mesmo um espírita que tem uma porção de conhecimento, que essa pessoa está isenta de sentir dor. Sente, chora, mas tem um conteúdo para saber lidar com isso. Difere da pessoa que não tem um conteúdo, que se revolta, que acaba agredindo, se tornando uma pessoa desagradável por conta das dores que carrega. Ou seja, essa pessoa vai cada vez adoecendo, até chegar nesse nível, a viver esse inferno. Viver esse inferno. Então, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precise estar cada qual em um lugar distinto. Então, eu posso colocar duas pessoas aqui dentro da mesma sala, um vive um céu e o outro vive um inferno. Ficou claro isso? Vamos lá. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda esta situação. Caso se encontrem em um concerto dois homens, um deles, bom músico,
de ouvido apurado, e outro que desconheça a música, de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que no outro não produz nenhuma impressão. Assim sucede com relação a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem sequer entreveem, e que somente são acessíveis aos espíritos depurados. Ótimo. Vamos trazer um outro exemplo ainda dentro da música no mundo espiritual. Então aqui ele trouxe no mundo físico, um concerto está acontecendo, tem um que ele tem a música bastante apurada, uma sensibilidade, e o outro que não entende absolutamente nada. Mas se nós pegarmos o livro Nosso Lar, em que eles saíram para o campo da música, lembra? E o que ele fala no Nosso Lar? Que alguns grupos, mesmo estando o espírito que estava ali na colônia Nosso Lar, alguns grupos buscavam ainda ficar ali na periferia, vamos dizer, da praça da música, né? Porque esses espíritos que ficavam na periferia, eles optavam pelas músicas regionais. E aqueles que foram para o centro optavam por músicas celestiais. Aí a gente para e pensa assim, e que músicas? Era algum toque, algum instrumento? Ele não fala isso, ele não diz, olha, tem um grupo tocando música clássica, não. Aqueles espíritos que buscavam ir ali mais para o centro e que se uniam, eles ouviam uma melodia divina. Mas o que eu quero dizer? Ele não era uma música instrumental, era uma vibração divina, que ele sentiu como uma música. É meio de comparação, né? Então não é nenhum instrumento, nenhum violino, nada disso, nenhum piano. Eram músicas divinas que eles conseguiam perceber, era a percepção realmente através da alma. Já no livro Os Mensageiros, a senhora Ismália, quando ela tocava no piano, o nosso André Luiz se assusta, porque ele ouvia uma oração, ouvia. Então, ela tocava apenas, ela não cantava, mas ele conseguia entender toda uma oração que aquelas notas, aquele som emitia. E a gente pergunta, será que ela estava tocando realmente um piano ou será que aquilo era apenas uma ilusão? Entende? Que na verdade a música que ela estava tocando não saía do piano, saía da própria alma dela, uma vez que ela estava orando. Então, são níveis que a gente não consegue nem imaginar. Na revista espírita, Mozart. Ele está em Júpiter. Ele fala que a música é diferente, ele não toca, é o som da natureza, que é algo divino, que também lembrava uma música que ele fez aqui, que todo mundo achava divina, e ele falou, nem lembrava, porque o som daqui é tão bom que... Mas ele fez uma sinfonia, a Sinfonia 41 de Mozart, chama Júpiter. Olha só, o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores ainda submetidos à influência da matéria. Então, por isso que nós trouxemos esse exemplo. Então, muitos estão no nosso lar, mas muitos ainda buscavam as músicas regionais, a música do nosso planeta Terra. E poucos não regionais. E pouco MPB é regional, gente. Tantas e outras músicas, né? Que está ali pautado na tua região. E outros não, já conseguiam buscar e perceber essa sinfonia divina, né? Imagina silenciar ali, se acalmar e conseguir ouvir algo que a gente não tem nem ideia, né? Item 7. O progresso nos espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalham pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade, com mais
ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, aceleram ou retardam o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados por longos séculos nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios artífices da sua situação, feliz ou infeliz, conforme esta frase do Cristo, abre aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas. Desse modo, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Mais claro que isso, só 2 vezes isso. A minha evolução, ela não está na mão do Augusto, muito menos na mão da Mita. E nem de um espírito nobre. A minha evolução, ela está nas minhas mãos. É questão de escolha. O progresso nos espíritos, não é dois, é nos espíritos, é em mim. É fruto do seu próprio trabalho. Mas como são livres, que nós temos o livre-arbítrio, trabalho pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade. Então, aí eu disse, tia, será que eu estou numa menor ou numa maior atividade? É só a gente parar e pensar assim. Hoje, se eu for avaliar meu hoje, eu fiz a mesma coisa que eu fiz ontem? Do mesmo jeito? O que eu estou fazendo hoje é sexta-feira. Eu fiz do mesmo jeito na sexta-feira passada? A pessoa que eu sou? Quase sempre. É só nós avaliarmos se ao decorrer da nossa existência, esses últimos dias, se nós já mudamos alguma coisa. Por exemplo, teve algum projeto que tu fizeste que tu disse assim, consegui, realizei, mudei. Então vamos dizer, olha, eu tenho um projeto, eu quero parar de comer açúcar. É um projeto físico, material. Já consegui realizar? Não. Tem um outro projeto, um projeto moral. Eu tenho um hábito de falar, exemplo, tá, gente? Falar mal da vida alheia. Eu não vou mais falar mal da vida de ninguém. É um projeto meu. E isso faz parte do meu processo de evolução. Então eu tenho que traçar, eu tenho que olhar para o ser humano que eu sou, ver as minhas falhas, e quase sempre quem aponta as minhas falhas é o outro. O outro aponta. Se eu for vaidosa, eu digo não quero. Continua atolado. Por isso que a gente tem necessidade da convivência social. Por isso que a gente fala que o outro é o meu espelho. Então eu tenho que começar a observar. Se várias pessoas tocam no mesmo assunto, para mim, espera lá. Então vamos começar a trabalhar esse ponto. Se eu começar a fazer esse movimento, eu estou em evolução. Agora, se eu estou há 1 semana, há 2 semanas, há 3 semanas, cadê a evolução? E é interessante, que eu achei interessante nessa fala, que ele disse assim, olha que interessante aqui. Trabalho pelo seu próprio adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, tanto pode acelerar, quanto pode retardar o progresso. Regredir, não. Ou tu acelera, ou tu retarda. Está ali segurando o freio de mão, sabe? Segurando o freio de mão, que não vai de jeito nenhum. Estagnado. E por conseguinte, uma vez que retarda, ele também retarda o quê? A própria felicidade. Porque quando se fala de felicidade, só tem felicidade espíritos nobres. O que nós chamamos de felicidade, na verdade, são prazeres, que são transitórios.
Nós nem sabemos o que é felicidade. Então a gente confunde felicidade com prazer. A felicidade não é desse mundo. Qual mundo? O mundo dos prazeres. Por que não é felicidade? Porque o prazer ele é transitório, ele é rápido. Pois a gente pode ter um prazer de comer uma macarronada, né, Wesley? Que é gostoso, nos dá prazer. Mas se tem como passar 24 horas comendo a macarronada? Não, ela vai durar ali, o organismo não aguenta. Vamos dizer, eu tenho prazer do sexo, mas tem como passar 24 horas? Não tem, gente. Que aquilo que nós chamamos de felicidade, nós estamos falando, na verdade, de prazer. E por isso Nosso Senhor falou, a felicidade não é deste mundo que nós idealizamos. Enquanto uns avançam rapidamente, eu achei legal, enquanto uns avançam, e ele não colocou lentamente. Se está avançando, o avanço é rápido. É impressionante, vamos pegar novamente a citação do livro Voltaire. O cidadão foi um assassino naquela encarnação, mas os 30 anos dele sequentes foi de dedicação total ao bem. Pronto, que avanço, sabe por quê? Porque quando ele desencarnou, ele foi recolhido pelo Dr. Bezerra de Menezes e estava entrando num espaço, numa colônia extremamente de luz. Olha o avanço. Então basta um movimento nosso de mudança para nós fazermos um grande avanço quando se fala de moral. Agora, permanecer é retardar. E ele diz, olha, enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados, e aí ele coloca, olha, por longos séculos nas fileiras inferiores. Quando nós escolhemos e temos escolhido o caminho da vaidade, do orgulho, do egoísmo e dos prazeres, só o fato de nós já termos feito essas escolhas, e fizemos, não foi nessa encarnação, já fizemos em várias encarnações e continuamos muitas vezes repetindo, a gente está retardando, não é uma existência, já são várias existências. Tia, mas por que só fala isso? Porque, gente, mesmo a gente conhecendo o Espiritismo, nós não queremos abrir mão da nossa forma esdrúxula de ser. Hoje eu estava no trânsito e vi assim, até postei na rede social, porque eu achei tão interessante. A pessoa colocou no carro dela, assim, atrás, adesivou, recém-habilitada. Tenha paciência, por favor. Ela colocou, por favor, por favor. Mas eu olhei aquilo e ri, mas ao mesmo tempo eu digo, meu Deus, quanta humildade da parte dela. Primeiro em dizer, sou recém-habilitada. Né? Tenha paciência, sou recém-habilitada. Reconhecer a sua limitação. Não tem que ter humildade para fazer isso? Né? Eu acho interessante também quando ele coloca aqui, né? Com maior ou menor atividade nesse trabalho pelo próprio adiantamento, com mais ou menos negligência, né? É o que a gente vê muitas vezes nisso, né? A gente tem um objetivo, mas muitas vezes a gente tem essa negligência. Mas eu fiz hoje, amanhã... é porque eu ainda sou assim mesmo, imperfeito, né? Então eu ainda sou muito negligente. E eu vejo que, assim, a humanidade ainda, a gente negligencia muito nesse sentido, né? A gente sempre vai postergando, porque a gente sempre vai arranjando, como você falou agora, uma desculpa, né? Vou deixar para amanhã... eu vou entrar nesse projeto, mas eu vou deixar para mês que vem, né? Então a gente vai negligenciando e vai perdendo tempo, né? A encarnação. Nós somos criaturas que somos movidos pelos prazeres, infelizmente ou felizmente. Então, enquanto eu não mudo, é porque eu, na verdade, eu sinto prazer nisso. Então, às vezes eu posso me reconhecer como uma pessoa extremamente autoritária, só que isso me traz prazer. Eu gosto de falar alto, eu gosto de dizer a última palavra, eu gosto de dominar, isso é um prazer. Sabe quando que a pessoa vai se livrar disso? Quando ela perceber que esse prazer, na verdade, traz muita o quê? Dor. Por isso que a gente diz, a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer um filho de volta ao seio. Então, só vai existir mudança quando eu entender que, na verdade, aquilo que eu achava que é prazer, na verdade, é muita dor. São eles, pois, os próprios artífices da sua
situação. Feliz ou infeliz. Então, se eu paro e olho a minha vida, se está de pernas para o ar, né, como o povo diz, está por quê? Quem construiu tudo isso? Quem é o responsável por tudo isso? Se o meu mundo interior está uma confusão, está por quê? Quem fez isso? Quem é responsável por tudo isso? Vamos finalizar, Augusto? A suprema felicidade só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos espíritos puros, que só a conseguem depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de sorte que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. É por isso que se vê muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. A suprema felicidade, tá? A palavra suprema aí muda tudo. A felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos. Então, que possamos fazer uma autoavaliação ou uma reflexão. O que eu chamo de felicidade? O que eu identifico como felicidade aqui na Terra? Na minha vida? A felicidade, ela só o é quando ela é eterna. Se não é, são momentos isolados, rápidos, quase sempre muito próximo ao prazer do que a felicidade plena. Então, uma vez a gente lendo isso aqui, a gente diz assim, então quer dizer, tia, que Jesus não era infeliz por ter sido crucificado, por ter sido abandonado pelos seus amigos, por ter sido traído por Judas, por ter sido negado por Pedro? O que vocês acham? Nada interferiu na felicidade. Nada interferiu. Então, quando você chega no nível que, apesar do outro ter tido uma atitude desagradável, quem está nesse nível consegue olhar para o outro e amá-lo mais ainda, por conta da sua ignorância. Por quê? Porque ele sabe, Jesus sabe, que quem estava se prejudicando éramos nós mesmos. Está nesse nível, né, Augusto? O Evangelho nos coloca que a paz, né, que a gente pode obter aqui na Terra seria a paz de consciência, né? Então ele nos diz isso, né? Então é da gente se esforçar para fazer tudo que possamos fazer de melhor, né? Então, é o que o Evangelho nos coloca, essa verdadeira, como ele diz, a suprema felicidade. Aí a gente vai àquele o amor que Jesus nos dá o exemplo, é a gente aprender a amar aquele que nos dá todos os motivos de não ser amado, né? E era aí Jesus nos deu esse exemplo, né? Foi bom, meninas, meninos? Que bom. Então, assim, meus amigos, vamos parar aí no item 7. Vocês já perceberam, finalizamos o 7. Vamos parar aí e no nosso próximo estudo vamos adentrar no item 8. Já perceberam que nós vamos ticar bastante esse peixe para que nós possamos entender realmente o que é o céu e o que é o inferno. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O céu é uma localização geográfica ou é um estado de mundo íntimo? É mundo íntimo. Então, o estado de alma, ele independe do teu espaço externo. Viver na Terra não é fácil. Primeiro que a gente está mergulhado em vibrações extremamente densas. O inferno, se assim eu posso falar, nós já estamos nele.
O nível de pensamentos e de atitude dos encarnados e dos desencarnados na Terra é terrível, meus irmãos. Então, só nós levantarmos, a gente já pega essa descarga. Imagina se nós não nos prepararmos para isso tudo. Então, quem é a nossa defesa contra o mal? É o bem que nós fazemos. Essa é a nossa armadura. Quanto mais evoluído moralmente, maior a minha sensação de felicidade. É natural, meus irmãos, nós sentirmos dores emocionais, tristezas. O que nos torna diferente é o que nós vamos fazer dessa tristeza e dessa dor. Nós não nos revoltamos, mas é natural. E tanto é que a frase do Chico: o espírita chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Então a gente acha que pelo fato dele ser um espírito nobre, ou mesmo um espírita que tem uma porção de conhecimento, que essa pessoa está isenta de sentir dor. Sente, chora, mas tem um conteúdo para saber lidar com isso. Difere da pessoa que não tem um conteúdo, que se revolta, que acaba agredindo, se tornando uma pessoa desagradável por conta das dores que carrega. Ou seja, essa pessoa vai cada vez adoecendo, até chegar nesse nível, a viver esse inferno. A minha evolução, ela está nas minhas mãos. É questão de escolha. Está em mim. É só nós avaliarmos se ao decorrer da nossa existência, esses últimos dias, se nós já mudamos alguma coisa. Por exemplo, teve algum projeto que tu fizeste que tu disse assim: consegui, realizei, mudei. Por isso que a gente tem necessidade da convivência social. Por isso que a gente fala que o outro é o meu espelho. Então eu tenho que começar a observar. Se várias pessoas tocam no mesmo assunto, para mim, pera lá. Então vamos começar a trabalhar esse ponto. Quando se fala de felicidade, só tem felicidade espíritos nobres. O que nós chamamos de felicidade, na verdade, são prazeres, que são transitórios. Nós nem sabemos o que é felicidade. Então a gente confunde felicidade com prazer. A felicidade não é desse mundo. Qual mundo? O mundo dos prazeres. Por que não é felicidade? Porque o prazer, ele é transitório, ele é rápido. Aquilo que nós chamamos de felicidade, nós estamos falando, na verdade, de prazer. E por isso Nosso Senhor falou: a felicidade não é deste mundo que nós idealizamos. Então basta um movimento nosso de mudança para nós fazermos um grande avanço quando se fala de moral. Agora, permanecer é retardar. E ele diz, olha: enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados. E aí ele coloca, olha, por longos séculos nas fileiras inferiores. Quando nós escolhemos e temos escolhido o caminho da vaidade, do orgulho, do egoísmo e dos prazeres, só o fato de nós já termos feito essas escolhas, e fizemos, não foi nessa encarnação, já fizemos em várias encarnações e continuamos muitas vezes repetindo, a gente está retardando, não é uma existência, já são várias existências. Quando nós escolhemos e temos escolhido o caminho da vaidade, do orgulho, do egoísmo e dos prazeres, só o fato de nós já termos feito essas escolhas e fizemos, não foi nessa encarnação, já fizemos em várias encarnações e continuamos muitas vezes repetindo, a gente está retardando, não é uma existência, já são várias existências. Tia, mas por que só fala isso? Porque, gente, mesmo a gente conhecendo o espiritismo, nós não queremos abrir mão da nossa forma esdrúxula de ser. Nós somos criaturas que somos movidos pelos prazeres, infelizmente ou felizmente. Então, enquanto eu não mudo, é porque eu, na verdade, eu sinto prazer nisso. Sabe quando que a pessoa vai se livrar disso? Quando ela perceber que esse prazer, na verdade, traz muita o quê? Dor. Por isso é que a gente diz, a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer o filho de volta ao seio. Então, só vai existir mudança
quando eu entender que, na verdade, aquilo que eu achava que era prazer, na verdade, é muita dor. Então, se eu paro e olho a minha vida, se está de pernas para o ar, né, como o povo diz, está por quê? Quem construiu tudo isso? Quem é o responsável por tudo isso? Se o meu mundo interior está uma confusão, está por quê? Quem fez isso? Quem é responsável por tudo isso? A felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos. Então, que possamos fazer uma autoavaliação ou uma reflexão. O que eu chamo de felicidade? O que eu identifico como felicidade aqui na Terra, na minha vida? A felicidade, ela só o é quando ela é eterna. Se não é, são momentos isolados, rápidos, quase sempre muito próximo ao prazer do que a felicidade plena. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos ao nosso Pai Criador do Universo. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por excelência. E agradecemos aos nossos amigos espirituais que aqui estão e que são responsáveis pelo trabalho, pelo estudo da obra O Céu e o Inferno. Muito obrigada, Senhor. Abençoa-nos a todos nós que participamos desse alimento espiritual. Que assim seja.